Quer conhecer o trabalho dos vereadores de Itajaí? O Fala Vereador é o programa ideal para isso. Aqui, os parlamentares contam detalhes de suas propostas e comentam as diversas etapas das políticas públicas na cidade. Hoje, participa conosco a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Vereadora, seja bem-vinda novamente aqui ao Fala Vereador. Obrigada, Maurício. Obrigada, TV Câmara. Obrigada a todos que nos assistem, que dá essa audiência para a TV Câmara, para que esse programa seja tenha audiência e o sucesso que tem. No dia 10 de novembro, a senhora presidiu uma audiência pública muito importante para discutir as políticas públicas de inclusão e desenvolvimento para a pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. Quais serão os encaminhamentos de todas as discussões, vereadora? A ideia da audiência é devido à insatisfação e à falência do modelo atual de educação inclusiva. Nós, na educação, nós temos uma diretriz hierarquizada, verticalizada, de cima para baixo, em que as leis elas são feitas a nível federal e nós aplicamos aqui na base. Contudo, as reclamações e a efetividade das leis, a gente vê, são a nível municipal, são nas esferas municipais. Então, essa provocação, essa discussão foi necessária, é necessária que todos os municípios façam para poder ouvir a comunidade. Quem mais sofre? São os pais de crianças neuroatípicas que não têm os seus filhos verdadeiramente incluídos, não têm os seus filhos desenvolvidos, porque a lei não cumpre o que promete, e os professores, por sua vez, que são desrespeitados, desvalorizados e são sobrecarregados com esse monte de crianças neuroatípicas que precisam de atenção, de atendimento especializado, e o professor não tem a menor capacidade nem de infraestrutura, nem pedagógica, de atender a quantidade de alunos que precisam desse suporte maior numa sala convencional em que se já atende 25, 30, às vezes 40 alunos. Uma a cada 38 crianças, aproximadamente, também aqui no município, assim como é um dado nacional, tem o TEA e associado ao TEA, às vezes o TDAH, entre outras síndromes. Vereadora, a inclusão, a política de inclusão, ela propõe que a criança esteja no ambiente escolar com todos os demais, juntos. A senhora até conduziu ali as discussões propondo que a saúde participe um pouco mais de forma multidisciplinar e que o município consiga estruturar uma política pública que faça um acolhimento e trabalhe de forma um pouco mais otimizada individualmente ou separado dos demais. É isso, vereadora? De forma especializada, como promete a lei, Não é nem separado dos demais, nem segregar. Nós temos que parar de romantizar o TEA e as outras comorbidades e também fugir do discurso do capacitismo, de acusar o outro que está querendo oferecer um tratamento diferenciado para as crianças que precisam de um suporte adequado, de segregá-los, enfim. Nós precisamos realmente encarar isso, encarar essa realidade para propor e implementar uma verdadeira mudança. O modelo atual de inclusão total não está funcionando. Nós mudamos a nossa legislação nacional ao longo desses últimos 20 anos, desde 96, havia uma pequena introdução de preferencialmente incluir na rede regular, falava de inclusão. Em 2015 se tornou obrigatória a presença do aluno especial, vamos dizer assim, da criança e adolescente neurotípico numa escola regular, ou seja, as classes e salas especializadas, elas seriam complementares, elas não excluiriam a obrigatoriedade no ensino regular, mas o fato é que este modelo, incluindo tudo, e aí veio tudo, veio todas as deficiências, que aí inclui deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, o TEA, todas deficiências múltiplas, ou seja, como você acabou de dizer, a criança às vezes ela tem TEA e tem deficiência intelectual, TEA e TDAH, TEA e outros transtornos de aprendizagem.
Além das deficiências, tem os transtornos de aprendizagem que já estavam na escola, que é o TDAH, que é o TOD, que é, né, são dificuldades, dislexia, são dificuldades de aprendizado. Aliás, desculpa, falei TOD errado, mas TOD é num transtorno mental, já vai para a área da saúde, a área da medicina. Então, todos esses transtornos, desde deficiências, transtornos de aprendizagem e transtornos mentais, que aí precisa do atendimento, acompanhamento médico, todos esses foram simplesmente colocados dentro de uma sala de aula regular e falaram assim para o professor, toma, te vira. Essa criança tem direito a um apoio pedagógico personalizado, a um PEI individualizado, a um plano individualizado de acordo com as suas necessidades. Peraí, alguém capacitou esse professor antes? Alguém pensou antes qual é a necessidade desse indivíduo? Essa sala é adequada? Esse estímulo de luz o prejudica? O barulho, a quantidade de pessoas? O TEA, em especial, Maurício, uma das maiores dificuldades, vamos dizer assim, deficiências do TEA, é a socialização. Como é que você vai colocar uma criança que tem dificuldade de socialização, que precisa ser mediada essa socialização, essa integração, dentro de uma sala de aula com 30 alunos de uma vez só falando? Entendeu? Isso não é integrar, isso não é socializar. Muitas das vezes é tortura. Estímulos, o TEA ele tem muita sensibilidade a estímulos externos sensoriais. Então, luz, barulho, a comida, às vezes o próprio alimento da merenda, da escola, é uma tortura para essa criança. Textura, cheiro, cor. Por quê? Porque isso faz parte do transtorno. Essas características sensoriais faz parte do próprio transtorno do espectro autista. Então, colocar essa criança dentro de uma sala de aula regular, no tamanho regular, com a iluminação regular, com a cor regular, com o barulho, com aquela quantidade de pessoas, é uma verdadeira tortura, muitas das vezes. Então, que isso que nós estamos fazendo com as nossas crianças e nossos adolescentes? Nós estamos torturando e, por outro lado, eles não estão se desenvolvendo. Por quê? Porque precisam do apoio pedagógico personalizado, aquele atendimento. Algumas atividades precisam ser adaptadas para que ele tenha aquela compreensão. E nós não temos a mínima condição de oferecer isso na escola regular. O professor não é capacitado, não tem materiais para isso, não tem ciência para isso. Precisa fazer um novo modelo. Vereadora, superando as questões orçamentárias para a elaboração de uma reforma da educação especial, o município tem condições políticas de fazer essas mudanças, porque tem o diálogo com as famílias atípicas, com os profissionais e com demais setores da sociedade, né? A audiência se propôs a formalizar as reclamações que a gente já sabia, né? Nós não trouxemos nada novo na audiência. Tudo que nós ouvimos já era conhecido, digamos assim. Só que a audiência é o remédio jurídico para você formalizar e propor uma mudança, uma política pública diferente. Então, a ideia é, registrando, consignando todas as colocações dos pais e professores e de toda a comunidade de Itajaí que vieram, que fizeram presença nessa audiência pública, incluindo o pesquisador. Nós trouxemos também um pesquisador na área, que é uma autoridade na área, o Dr. Luciano Lacerda. Ele tem pós-doc, ele é pesquisador lá na Universidade da Carolina do Norte, pesquisa sobre autismo e práticas baseadas em evidências. Então, trouxemos também a voz de especialistas, não só de quem está no chão de fábrica, vamos dizer assim, mas trouxemos também os especialistas, pesquisadores. Vamos falar de academia, então vamos falar de ciência, que trouxe também a sua contribuição científica para a audiência. Então, a ideia é concluir o relatório e propor um novo modelo. De forma integral, o município vai sair no outro dia e vai mudar toda a escola? Não. O que a gente vai propor é um projeto piloto. É um modelo para testarmos, fazemos uma amostragem. Não vamos conseguir saber se vamos conseguir alcançar o resultado se nós não experimentarmos, né? Para conseguirmos alcançar resultados diferentes, nós precisamos fazer algo diferente. E é essa a ideia da audiência pública. Talvez uma escola modelo, um projeto piloto. O Robson está bem entusiasta, eu acredito que nós vamos ter sucesso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí.
Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Vereadora, a senhora se intitula e se apresenta como a única vereadora de direita de Itajaí. O que representa isso para você, até por ter que carregar as pautas e o posicionamento em momentos também de crise, até mesmo dentro do partido? Isso me entristece, na verdade, né? O que deveria ser motivo de orgulho me entristece. Dada a baixa representatividade das mulheres na política, em especial de direita. Mas, por outro lado, eu fico feliz de ter sido eleita, né, esta mulher, né, esta representante mulher na Câmara de Vereadores. Dentro do universo de 6 homens, de 6 eleitos no PL, eu ser a única mulher, para mim é gratificante. Isso representa muito. Vereadora, após acordos com a Justiça, você voltou a usar as redes sociais. Que importância tem isso nesse diálogo, nessa reaproximação com a comunidade em suas reclamações e sugestões? Nossa, eu tive que reaprender a usar a rede social, né? Nem estava destreinada. Mas a rede social é uma grande ferramenta que nós temos hoje, nós não podemos negar, né? De entrega. Não é porque nós fazemos o trabalho por ali. Tem muito político que faz um personagem, né, nas redes, tal, como ele se apresenta. Mas a rede social é uma verdadeira ferramenta de entrega, de mostrar o que está sendo feito e esse canal de comunicação também. Por ali a gente também mede a aprovação, a aceitação do nosso governo, não só do nosso mandato, mas também do governo que nós estamos entregando no município. Então é um termômetro também que a gente mede a vontade e a intenção e a avaliação da população, como eles estão avaliando o nosso mandato e, né, o nosso governo. Então é uma ferramenta extremamente importante e, como tu disse, eu fiquei 9 meses, né, dos 10 primeiros meses do meu mandato, 9 meses sem rede social, mas para quem ficou sem me acompanhar nas redes, eu preparei um informativo, se chama 300 dias de mandato, mandei rodar com tudo que a gente conseguiu fazer nesses 9 meses longe da rede, para que as pessoas tenham conhecimento do nosso trabalho que nesse período não foi divulgado pelas redes sociais. E uma das atribuições dos vereadores de Itajaí nos últimos anos, que a vereadora está tendo a oportunidade de agora participar, é a gestão de uma pequena fração do orçamento. A senhora já encaminhou aproximadamente R$700 mil em emendas impositivas. Destes, R$472 mil foi para o Centro Especializado Odontológico de Itajaí, o CEL. O que pesou na hora de mandar esse recurso para um projeto específico, provavelmente a compra de equipamento, né, vereador? Na verdade, só fazendo um parênteses, quase 700 mil, 692 do meu gabinete para a saúde, porque o total foi R$1.020.000. Então, nós visitamos as UBSs, visitamos todas as secretarias de governo. Então, quando nós fomos para a saúde, nós nos deparamos com a área odontológica sucateada, negligenciada, marginalizada no sentido de ter colocado sempre as margens. A saúde bucal é saúde, né? A gente não pode negligenciá-la, a gente não pode deixar de lado, mas num universo, vamos dizer assim, de muitas prioridades na saúde, de doenças mais graves, de alta complexidade, a saúde bucal acabava sendo escanteada e não contemplada. Então, eu destinei 690 mil para a área da saúde, mas desse valor, quase R$500 mil foi só para a área da odontológica, compra de equipamentos, compra de raio-x, placas, mocho, que é cadeira, que é gabinete, cadeiras odontológicas. Foi feito um grande investimento, um grande aporte na área da odontologia.
Com isso também a gente destinou, dentro desse valor, uma parte para custeio, porque, por exemplo, Itajaí hoje só fornece prótese total. Se você quer fazer ali uma prótese com 2 dentes, com 4 dentes, só uma parte que é também o que impede muitas pessoas de conseguir um emprego melhor, porque impacta diretamente na aparência e, com isso, na autoestima também, né? Isso também reflete em outras doenças, em outras síndromes, como, por exemplo, depressão. Então, também no escopo da saúde, eu destinei desse valor total uma parte para custeio da prótese parcial. Então, a ideia é que Itajaí comece a desenvolver próteses parciais para atender essa demanda da população que não tem um ou outro dente e que isso afeta trabalho, autoestima e sua saúde bucal mesmo, né? A parte da mastigação, ela é fundamental para a nossa saúde. E como a senhora falou, 690 é para a saúde, que é 50%, né? Isso. A outra parte foram para diversas outras entidades, né? Tem o Marcílio Dias, tem associações, tem o Hospital Marieta também. Sim, Pequeno Anjo, AMA, Renal Vida. Nós destinamos também para uma associação de tênis de mesa, que atende muito para atletas que competem. Nós destinamos para a AMA. E quais os critérios? Para Amor para Down. A Associação Amigo dos Autistas, né? Isso. Nós entendemos que nós precisávamos reforçar aquela área em que o município é deficitário na entrega do serviço público, por exemplo, né? Se o município não está tendo um atendimento para portadores de síndrome de Down, nós fomos lá e aportamos. Se o município não está conseguindo atender a demanda, as terapias e o atendimento para as crianças do espectro autista, nós fomos lá e aportamos. Foi assim, se o município não consegue, com orçamento próprio, fomentar o esporte, nós fomos lá e aportamos. E sempre no sentido de complementar e melhorar aquele serviço que está deficitário no município. Por exemplo, a saúde, a parte odontológica, né? Foquei no odontológico porque sempre estava negligenciado. Até sobre a odontologia, nós conseguimos R$500 mil com a deputada Júlia, através de minha intermediação, deputada federal Júlia Sanata, e nós vamos adquirir um odontomóvel. Então, isso vai chegar um consultório odontológico nas áreas mais remotas, nos bairros mais afastados. É uma grande conquista também para a odontologia de Itajaí. Também para a saúde vai vir mais R$500 mil esse ano ainda, da deputada estadual Ana Campanholo, minha deputada. Então, a saúde recebeu mais de R$1,5 milhão entre os recursos que eu trouxe das 2 deputadas e o recurso destinado do gabinete próprio, que foi em torno de R$692 mil. E também, além das entidades, que, como eu disse, o critério de escolha foi em razão do serviço que eles prestam, que o município não consegue atender, vamos dizer assim, na sua totalidade. Ainda falando das emendas parlamentares, temos as das deputadas estaduais e também da Câmara Federal. As emendas que podem ser destinadas a projetos também dentro dos municípios por meio de articulação política e diálogo também, né? Apresentação das demandas. Isso. A senhora também conseguiu a aquisição, um recurso para a aquisição de um drone para as forças de segurança atuarem aqui em Itajaí, né? Isso, e engraçado dessa questão do drone é que eu consegui em outubro do ano passado, né? Depois de eleita, antes de assumir. Eu já tinha pedido para a deputada, porque nós tivemos um masculino de Itajaí que foi para a mata em Joinville e se perdeu. E nós não tínhamos um drone, entendeu, disponível pela nossa guarda para localizar. Então, diante dessa necessidade, dessa demanda, eu pedi para a deputada destinar um valor para a gente comprar esse drone e nós vamos comprar o mais top, assim, a última geração, um drone 3T, geotérmico, que localiza em condições climáticas adversas, em neblina. Também pode ser usado na busca de fugitivos, por exemplo, não só no caso de alguém perdido, mas também na fuga de bandidos. No caso, o drone ficará com o município, podendo ser utilizado pela Polícia Militar? Não, a Polícia Militar já tem o seu próprio drone. Esse drone vai ser particular da Guarda Municipal de Itajaí. Porque nessa ocasião que eu lhe falei de Joinville, nós tivemos que pedir o drone para a Guarda Municipal de Balneário, que prontamente nos cedeu a equipe, o drone, e foi até Joinville atrás da localização desse masculino. Infelizmente, diante também da demora em que nós conseguimos esses recursos,
quando foi localizado, a vítima já estava sem vida. Então, a importância de termos um drone é para que tenhamos um pronto atendimento, né, uma pronta resposta à medida em que aparece a necessidade. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Bom, vereadora, a senhora também exerce o papel de fiscalização nas unidades de ensino de Itajaí. Visitou mais de 50 escolas nesse ano de 2025. Quais foram os principais problemas de infraestrutura que a senhora localizou, identificou e também o que foi notado no diálogo com os profissionais, com a comunidade escolar? Nós visitamos as escolas por ocasião do concurso Mulher Segura Tarefa de Todos, né, um concurso de vídeo estudantil em que a gente queria fomentar a participação das escolas. Nesta mesma visita, nós já aproveitamos para nos apresentarmos para as diretoras e para a equipe de gestão escolar para receber as demandas. E já fomos classificando e fazendo indicações. A infraestrutura das escolas em geral está ruim, a infraestrutura geral está ruim, parte elétrica, ar-condicionado. Nós precisamos falta salas. Esse ano mesmo, se não fosse o acordo, né, de cooperação com o governo do estado, nós íamos ficar com 900 alunos fora de salas, né? Então, o governo do estado vai acabar absorvendo isso para nos dar fôlego para construirmos novas escolas. O prefeito Robson já prometeu construção de novas 6 escolas. Imagina, nós estamos 14 anos sem construir uma escola em Itajaí. Então, se não estamos construindo novas, imagina consertar as que estão. As escolas realmente estão em condições ruins. E isso foi categorizado, foram feitas indicações do que dava para ser feito, né? Porque algumas coisas não dava para ser feito. Por exemplo, nas escolas credenciadas tem reformas que nós não podemos fazer, o município não pode investir em escolas, né, particulares credenciadas. Então, a nossa limitação, o nosso poder de reforma e de investimento é bem limitado mesmo. Então, no que foi possível fazer, nós fizemos a indicação e para que ocorressem as melhorias. Obviamente, tem muitas unidades ainda de ensino para que nós possamos visitar. Nem todas eu fui. Nós nos dividimos com a equipe do gabinete, algumas foi assessoria, foi a chefe de gabinete, outras eu fui, mas logo voltaremos a concluir as demais escolas e é isso, precisamos melhorar. Vereadora, a senhora é coautora de um projeto com o vereador Xande Celular que pretende obrigar a instalação de câmeras nas escolas de Itajaí. Para quais ambientes seriam essas câmeras e como é que vocês pretendem construir o diálogo, porque essa certamente vai ser uma votação polêmica e também de muita discussão. Sim. Não sei se vai ser de muita discussão, acho que nós já tivemos num outro patamar. Com os últimos casos, né, de acusações que nós tivemos, professores afastados e casos nacionais também, de repercussão nacional, eu acho que os professores estão mudando um pouco a ideia e essa resistência das câmeras em sala de aula. Hoje, atualmente, já tem uma lei que permite, vamos dizer assim, ou obriga a instalação de câmeras, porém em ambientes comuns, né? Ambientes abertos comuns. Essa nova lei, a alteração que ela propõe, obriga nas salas de aula, nas salas de convivência, que é justamente para dar segurança
ao profissional e aos alunos. Porque como nós vamos imputar a uma criança a responsabilidade, né? É uma criança. Se nós não tivermos a prova, se nós não tivermos um meio de provar, de comprovar e atestar aquilo. Ou ao contrário, como nós vamos dar todo o crédito ao professor em detrimento da palavra da criança, sendo que o professor é intelectualmente mais capaz, fisicamente maior. Então, a câmera, ela vem para dar segurança para as duas partes. Professor, aluno e pais. Aliás, 3, né? Professor, alunos e pais. Todos ficam em paz, todos têm a certeza de que qualquer coisa que aconteça vai ter como comprovar, vai ter como se certificar. Mas a ideia é não precisar das câmeras, é que a câmera seja repressiva, no sentido de preventiva, né? Não repressiva, mas preventiva, é que ela reprima atitudes como essa de forma preventivamente. O projeto ele prevê também nos estabelecimentos de ensino privados, aí não tem um desafio maior aí legal para poder implantar, até porque vai envolver aporte financeiro? Não, porque... entendi. A ideia era, dando uma obrigação para o particular. Mas se nós estamos pensando na segurança das crianças, dos alunos e dos pais, a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Quando a escola particular ela presta esse serviço, ela está se subrogando nessa função do Estado de educar. Então, ela está pegando um serviço essencial do Estado e prestando. Então, ele tem que prestar também nos mesmos moldes, da mesma forma, com as mesmas seguranças e garantias que esse serviço deveria ser prestado pelo público. Então, eu não vejo isso. Mas, ao contrário do que nós pensamos, a maioria das escolas particulares já tem. Então, também não vai ser uma resistência. Eu penso que vai ser uma segurança para todos e o que já foi no passado um debate e um tabu... Muitos pontos já foram superados. Alguma outra questão que deve ser levantada? Acredito que diante de tantas acusações injustas e da consequência de uma acusação injusta para um profissional, os professores não vão resistir, né? Porque a palavra de uma criança, ela é considerada. E como você vai contestar? Você não pode, numa investigação ou num interrogatório, num depoimento, nem questionar, nem perguntar diretamente a essa criança. A pergunta é feita através de um assistente social, um psicólogo, intermediando essa pergunta. Então, até os meios de provar a inocência de um professor são reduzidos quando se trata de uma criança no outro polo, porque nós devemos proteger essas crianças e adolescentes, né? Nós passamos por um princípio da presunção da inocência, né? E da verdade dessas crianças. Então, fica injusto. A Câmara, ela vem para dar segurança e vamos equilibrar esses dois lados. Vereadora, quando o tema segurança pública chega à Câmara de Vereadores, a senhora sempre se manifesta pedindo o aumento do efetivo da Guarda Municipal de Itajaí. A senhora está construindo, articulando para que saia um concurso público que amplie o efetivo. Não é repor aquele efetivo existente que já está defasado, né, pela aposentadoria. Os profissionais buscam outro posicionamento profissional. Sim. Então, como é que vai ficar a situação? Recebeu um parecer do prefeito? Sim, assim, o aumento do efetivo da guarda já é uma demanda da instituição há tempo já. Por lei, foram criadas 100 vagas. Dessas 100, eu acho que eu já até falei isso aqui num outro programa, dessas 100 foram ocupadas inicialmente por aquele único concurso, 81 vagas. Dessas 81, já tivemos várias baixas, já tivemos pessoas que faleceram, pessoas que passaram em outros concursos, pessoas que foram para outros lugares, se demitiram, ou que estão licenciadas, ou que entram de férias, ou que licença sem remuneração. E isso faz com que o efetivo baixe para um efetivo líquido de 55 guardas. É muito pouco para a nossa cidade. Então, nós poderíamos, só pela lei atual, já fazemos um chamamento dessas vagas, desses 19 que não foram chamados no primeiro concurso, mais essas outras baixas. Então, daria aí um pouco mais de 20 e poucas guardas.
Já pedi para o Robson, já fiz indicação também de anteprojeto, de plano de carreira, de cargos e salários para a Guarda Municipal. O prefeito sinalizou que vai fazer um concurso para a Guarda, mas não ainda me sinalizou ainda quando e nem se vai ser esse ano, provavelmente não, porque já estamos na metade de novembro e esse projeto ainda não chegou na casa, mas ele já sinalizou, já entende a necessidade e que vai fazer, só ainda não disse quanto. A senhora também está propondo uma outra legislação para o município de Itajaí, que é para restringir ou proibir, na verdade, ocupações, assentamentos irregulares, construções sem todas as licenças e alvarás do município de Itajaí. Como é que vai ser a construção dessa lei e quem que será realmente atingido pela legislação? A lei chegou na casa agora, recente, nós ainda não a aprovamos, mas ela é uma construção que eu fiz muita questão que acontecesse através de uma comissão de planejamento e contenção e fiscalização de contenção, para contenção de construções irregulares. É uma comissão que não é da Câmara, mas a senhora participa. É uma comissão mista. Eu participo representando a Câmara. É uma comissão mista do Executivo com várias secretarias, obras, defesa civil, urbanismo, INES, auditoria, o que mais? Pessoas com conhecimento na causa, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública. Então, é uma comissão mista. Assistência social, vigilância sanitária. O texto está pronto, então? O texto está pronto, já está tramitando aqui na casa. O que vai diferenciar, o que muda em relação à lei anterior? Ela otimiza o processo de fiscalização e demolição, ou seja, torna mais célere, mais rápido, com condições que dá mais segurança jurídica, tanto para o município, tanto para o fiscal que está lá fiscalizando e embargando, notificando, quanto para os proprietários dos imóveis. Por exemplo, no caso, a lei ela atende tanto o imóvel público, que pode ser do município, do estado ou da União, quanto dos imóveis particulares. E a grande inovação da lei é esta. Ela otimiza esses processos de fiscalização, permitindo, por exemplo, a demolição imediata quando a construção está iniciando. Então, a ideia é conter já no começo, para evitar esse fenômeno que eu sempre falo, Maurício, que é o fenômeno da favelização. Nós temos uma migração, né? Esse movimento migratório para Itajaí e o alto custo do aluguel aqui, da moradia, cria esse déficit habitacional, então faz com que essas pessoas acabam invadindo imóveis, terrenos públicos e privados e fazendo essas construções irregulares, esses barracos, que é o que essa comissão e essa lei visa conter. Evitar a construção de barracos e a favelização, que com certeza vai refletir na segurança pública, né? Vereadora, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco. Nós tínhamos alguns outros assuntos para tocar, mas fica para a próxima. Mas a gente fala demais, né, Maurício? Obrigado, vereadora. Obrigado mesmo e um excelente trabalho para você. Muito obrigada. Obrigada, TV Câmara. Obrigada a todos que nos assistem e continuem nos seguindo. Obrigado também a você que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!